É muito bom encontrar essas pérolas escondidas de terror. Muito obrigado, Mike Flanagan. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Oddity, Objetos Obscuros, filme de terror irlandês dirigido pelo Damien McCarthy. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Não tem como não gostar do gênero de terror, pessoal, se você tá buscando por ideias originais, por formas inovadoras de contar uma história, e eu nem acho que o Oddity é exatamente o mais original nesse sentido, porém, você consegue encontrar novas vozes, estilos, diretores encontrando a forma mais apropriada, encontrando seus estilos também. Eu sempre volto para o Sam Raimi, para o Peter Jackson, esses diretores de grandes épicos e blockbusters que desenvolveram suas respectivas vozes e assinaturas em produções de terror de baixo orçamento, e eu sinto que com o avanço da cinematografia digital, com o fácil acesso a câmeras e captação de recursos que a gente tem muito mais no século XXI do que no passado, o gênero do terror vem sendo muito beneficiado por isso, e esse Oddity é uma pérola que vem da Irlanda, do diretor e roteirista Damien McCarthy, que já tinha estreado com o terror de 2020 Cavit, que também envolve uma espécie de boneco. Eu li que o McCarthy começou a gostar de filmes de terror porque o pai dele tinha uma loja de antiguidades, uma espécie de antiquário, e ele ficava maravilhado pelos objetos, pelas quinquilharias que ele encontrava ao longo dos anos, e isso provocou nele uma paixão e até uma busca pessoal de encontrar instrumentos e objetos que ele usaria nos filmes dele, né? Então, tanto o Cavit quanto o Oddity envolvem essa espécie de caça ao tesouro, por assim dizer, e eu fiquei bem curioso com esse filme. Eu vi pela primeira vez uma recomendação do cineasta Mike Flanagan, o diretor do Dr. Sono, da Maldição na Residência Hill, e ele mesmo foi a primeira pessoa que chamou minha atenção do Late Night with the Devil, Entrevista com o Demônio, do David Dasmalch, do ano passado. Antes mesmo de ter uma data de estreia, né, ele deve ter visto em algum festival, alguma mostra muito exclusiva, e ele também trouxe um textão sobre o Oddity. Comecei a ver algumas opiniões aqui e ali. O filme, né, caiu do caminhão no ano passado, já tem um tempo aí que ele está disponível na internet, e eu fiquei sabendo que ele chegou no catálogo do Globoplay alguns dias atrás, então imagino que ele possa se tornar mais acessível para algumas pessoas, apesar, né, de eu não saber quantas pessoas têm o streaming do Globoplay, apesar de eu não saber se o Globoplay é o streaming mais popular por aí, mas me trouxe a curiosidade. É uma produção irlandesa com todo o financiamento naquele país. A sua estreia nos Estados Unidos foi num badalado festival South by Southwest no começo do ano passado, e ele foi construindo uma reputação e bastante interesse até então. Resultado, né, eu peguei para assistir nessa semana, durante a noite. É uma história previsível, batida, clichê? Bastante, bastante. Porém, a forma como o Damien McCarthy executa isso no roteiro, na direção e no elenco destaca bastante o resultado desse daqui. A história do filme acompanha a médium Darcy, vivida por Carolyn Bracken, que usa de suas habilidades paranormais para rastrear uma série de objetos que apontam a causa do assassinato de sua irmã gêmea. Uma premissa bem confusa, para falar a verdade, né? Mas que ajuda a entender um pouquinho sobre o que é essa história. É mais ou menos essa linha aí que tá no Letterboxd oficial do filme, no aplicativo. De cara, quando o Oddity começa, é meio estranho mesmo. Você não sabe exatamente qual linha você tá seguindo, qual é a intenção desse filme. Ele tem uma áurea e uma atmosfera bem peculiar, que é bem capturada pela fotografia do Colm Hogan, que, né, estranhamente, ela mistura muito bem os tons frios e azulados com uma estética quente, que pode parecer muito específico, mas quando eu olhei para a fotografia desse filme, ele me lembrou muito algo que uma câmera DSLR da Canon faria, por exemplo, né? Aquelas câmeras semi-profissionais, o que aponta aí para a natureza quase independente do projeto, né? Foi uma mistura interessante, mas você consegue ver que a visão do McCarthy não é limitada por
qualquer limitação de recurso ou de equipamento que ele poderia ter, e ele garante uma imersão interessante. O Oddity ele demora um pouquinho para engatar essa sequência do assassinato da irmã da Darcy, que inclusive ambas são vividas pela mesma atriz, a Caroline Bracken, que é fantástica, assim, ela faz duas performances bem diferentes. É um prólogo um pouco confuso, uma introdução um pouco desengonçada para Darcy, pro marido da irmã dela, que é vivido pelo William Lee, que fez o Brian May no Bohemian Rhapsody. Eu fiquei tentando lembrar de onde que eu conheci esse cara, e né, ele fica diferente, se é aquela perucona, mas quando o Oddity decide e mostra para o espectador o que ele quer fazer, que é a Darcy desenvolver essa habilidade dela de pegar objetos pessoais e a partir disso, do toque e da habilidade dela de médium, descobrir o histórico inteiro da pessoa que usou aquele objeto e, né, passado um ano da morte da irmã dela, ela recebe um objeto muito específico que estava relacionado ao homem que foi acusado do assassinato dela, né? Então isso coloca a Darcy numa jornada de vingança, por assim dizer, né? E acho que falar mais sobre isso seria um spoiler, mas eu gostei de como ele constrói a história, eu gostei de como ele mistura esse clássico elemento de vingança com uma presença de terror muito forte. Eu devo dizer que eu fiquei assustado em alguns momentos, eu tomei uns 2 bons sustos aqui que são excepcionalmente bem construídos, sabe? É o clássico jumpscare bem feito, mas é curioso como todos os elementos de terror parecem que estão aliados a Darcy, que é a nossa protagonista, e ela não é uma vilã, ela não é uma pessoa maligna de forma alguma, ela tá tentando executar algo positivo, mas é como se tivesse uma heroína que tem as habilidades sinistras, né? E tem esse grande boneco de madeira que aparece no pôster, aparece nos trailers também, você não entende para que serve aquele boneco à primeira vista, né? A Darcy leva esse boneco pra casa do viúvo da irmã dela e também dessa outra personagem que é vivida pela Caroline Manton, e aí as coisas vão se desenrolando, né? E eu devo dizer que no ponto de vista de roteiro é absurdamente previsível a twist do filme, né? Desde o momento em que você começa a pensar da história, você já mata, tá? Beleza, é isso. Então não é uma grande surpresa, mas a execução é muito boa, o elenco em si é fantástico, mas especialmente a direção do McCarthy, a forma como ele aproveita o design, a ambientação daquela casa muito escura onde os personagens estão e a forma como a habilidade da Darcy vai dando voz a alguns flashbacks muito bem escolhidos pelo Brian Philip Davis, o montador do filme, e você vai tendo o quebra-cabeças completo do que aconteceu de verdade com a irmã gêmea da Darcy. E eu gostei, pessoal, eu até, né, sem spoilers aqui, mas eu adoro um bom uso de arma de Chekhov, eu adoro quando no primeiro ato alguém introduz uma ideia, um instrumento, um objeto, e aí ninguém mais fala desse objeto o filme inteiro, mas ele volta de uma forma crucial no final, sabe, né? E isso envolve aí um objeto que é discutido na loja de objetos especiais da Darcy, que inclusive é Oddity, né? Oddity é o nome da loja e que também dá nome ao filme, né? Eu achei título curioso, Oddity, Objetos Ocultos. Objetos Ocultos teria sido um bom nome, assim, se eles fossem manter só um título em português. Mas eu definitivamente recomendo, pessoal. Eu acho que é um daqueles filmes que ele passa por cima da sua capacidade de prever o que acontece, né? O que é irônico num filme que está se tratando de uma médium, mas a execução, a atmosfera e todos os elementos estéticos e sonoros também, ele tem um elemento de som muito específico para esse boneco de madeira que é aterrorizante, e olha que, né, eu não vou entrar em spoilers aqui, mas a maioria dos elementos sobrenaturais não são antagônicos nesse filme, o que é uma boa surpresa, né? Dentro de uma história bem previsível, alguns elementos são usados de formas bem inéditas, né? Você fica até imaginando as possibilidades de história, as possibilidades de como o gênero pode se desdobrar. Então, crédito aí pro Damian McCarthy, é um nome que eu certamente quero ver mais. Para Oddity, Objetos Ocultos, eu dou uma nota 7. Dê uma conferida, tá disponível no Globoplay, tá disponível por aí também. E deixe nos comentários depois o que vocês acharam desse Oddity e quais outros filmes de terror vocês assistiram que não recebem o devido reconhecimento que eles merecem. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.